tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. Há cerca de 50 anos atrás, o clima de Belo Horizonte era frio e úmido. Passados esses 50 anos, o clima de Belo Horizonte é quente e seco. Hoje nós estamos conversando no dia 10 de setembro de 2013. Né? Faz calor aqui em Belo Horizonte, numa estação de inverno. Essas coisas todas são acompanhadas pela prefeitura, por pessoas que estudam o assunto de mudanças climáticas e também pela área empresarial. E nós vamos conversar aqui hoje sobre um assunto muito interessante nesse aspecto, que é o selo BH Sustentável. E vamos conversar com o gerente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Weber Coutinho, que é o responsável pela criação e comemoração e por essa entrega deste prêmio, né, dessa condecoração, desse simbolismo, né, que é o selo BH Sustentável. Weber Coutinho, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra. Meu caro Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente estar podendo colocar aqui algumas ações da política nossa municipal. Weber, nós vamos chegar no selo BH Sustentável, mas antes vamos fazer uma preliminar. Primeiro você formou engenharia, não é isso? Eu fiz engenharia civil, né, e posteriormente eu fiz pós-graduação em engenharia sanitária. Gostei da área urbana, fui fazer também um pós na área de urbanismo, que era um curso que nós tínhamos aqui na UFMG, e trabalhando com a questão da gestão pública, né, ambiental urbana, eu resolvi fazer também um mestrado em meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Terminou o mestrado? Terminei. E aí, Ronaldo, quando você faz o mestrado, você adquire um pouco mais de segurança e acaba dando aulas, né? Então, profissionalmente, eu acabei sendo professor também, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje. E o seu ingresso na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte? Em 1997, né, isso há cerca de 16 anos atrás, a Prefeitura abriu um concurso para engenheiros sanitaristas, né, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E eu fiz esse concurso e fui, né, chamado, e a partir daí então eu dividi um período entre a iniciativa privada e a Secretaria do Meio Ambiente. Na época era um horário de 6 horas. Quando eu assumi gerência, né, 5 anos depois, que eu comecei a trabalhar 8 horas, então eu dediquei exclusivamente à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero dizer que fui secretário municipal de Meio Ambiente de 2009 até 2010, convivi com Weber Coutinho de perto, indiscutivelmente das pessoas mais capacitadas do ponto de vista de gestão ambiental municipal, essas questões públicas municipais, na área de meio ambiente, em todos os setores, seja ele de recursos hídricos, seja ele de mudanças climáticas. O Weber efetivamente é estudioso e é muito competente. Weber, você é gerente, conta para nós a sua gerência lá. Nós temos na Secretaria hoje uma gerência de planejamento e monitoramento ambiental. Eu, antes de assumir essa gerência, eu havia assumido a gerência de gestão do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Pampulha, o PROPAM. Né? Estive lá durante 5 anos, foi uma experiência muito interessante. A Pampulha é o grande desafio de Belo Horizonte e ele acabou vindo, esse programa veio também para a gerência que eu ocupo hoje, e hoje a gente trabalha então com todas as questões de qualidade ambiental do município, qualidade do ar, qualidade da água, né, do solo, e agora também com a questão de mudanças climáticas. Eu sei que você conhece isso tudo, Weber, mas nós vamos conversar muito hoje sobre a questão do ar, da qualidade do ar. Belo Horizonte tem 2 estações de monitoramento da qualidade do ar da Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado também tem algumas, né? E muitas pessoas, Weber, não acreditam nessa questão de mudanças climáticas. Eu estou dando um fato concreto, né, de 50 anos atrás, quando minha família veio de Ponte Nova para hoje. Você também concorda que o clima está mudando? Olha, Ronaldo, Belo Horizonte, o clima, como você disse no início, efetivamente a gente consegue observar que houve uma mudança, né? Eu também estou em Belo Horizonte há muitos anos e a gente consegue perceber isso. A cidade hoje não tem o clima frio e úmido igual tinha na década de 60, 70.
né? Mas isso ainda poderia ser dito que poderia ser devido a impactos e efeitos de clima local, né? O microclima da cidade. Mas a gente já pode associar isso às questões já do Sudeste, do Brasil, e aí voltando para a mudança climática no mundo. Ontem eu estava vendo uma notícia sobre o painel governamental, né, sobre o clima, já nacional, dizendo que o Brasil, né, pode, aí, nos próximos 100 anos, ter um acréscimo de temperatura de até 4 graus. E 2 graus nesse intervalo. E que, acima de 2 graus, os impactos são muito severos na agricultura, né, no abastecimento de água, na produção de água. Então, assim, hoje toda a recomendação, as diretrizes é que todas as políticas públicas, né, e da área produtiva, né, do setor privado, seja orientado pelos resultados, pelas questões e observações do clima. Por quê? Porque ainda há tempo de que se façam algumas medidas que possam mitigar esse acréscimo aí que poderia ser danoso para todo o nosso sistema econômico e ambiental. Para a gente partir para o selo BH Sustentável, eu queria fazer o último comentário, né, que esses dias em Belo Horizonte a umidade relativa do ar está muito abaixo de 30%, o que é uma questão complicadíssima, questão da saúde para as pessoas. Por exemplo, o meu neto está com problema de saúde, eu não sei quem está com problema de saúde, porque a umidade relativa do ar está muito baixa, quase que umidade relativa do ar comparada a deserto. Isso é uma coisa muito complicada. Mas a cidade está reagindo, uns podem dizer que de uma maneira mais célere, outra de maneira mais devagar, e criou o selo BH Sustentável. Que selo é esse, Weber Coutinho? Bom, Ronaldo, como você sabe, né, você teve na secretaria, e isso deve muito à sua participação nessa época, quando nós associamos ao ICLEI, né, que é a sigla em inglês é ICLEI, que são governos locais pela sustentabilidade, uma instituição internacional com cerca de 1.200 cidades associadas, né, que trabalham com sustentabilidade local, quer dizer, municipal. E com essa associação com o ICLEI, né, e com essa discussão, com esse conhecimento, né, das discussões internacionais que vieram para Belo Horizonte, nós conseguimos, quando da sua gestão na secretaria, discutir o que poderíamos fazer para também trazer projetos que mitigassem a mudança do clima em Belo Horizonte, que seria a economia de baixo carbono, né, você reduzir emissões. E aí, você bem sabe, foi aprovada naquela época, em 2009, né, a deliberação normativa 66 de 2009, aprovado pelo Coman, que instituiu, né, uma das linhas, a certificação de empreendimentos que tivessem em sua operação dispositivos que reduzissem o consumo de água, de energia, que fizesse uma correta gestão de resíduos sólidos e que também reduzisse emissões diretas de gás de efeito estufa. Bom, com isso aí, gás de efeito estufa, eu queria comentar com você, porque tem a questão das estações fixas e tem também a questão das estações móveis. E vocês fazem uma diferenciação, é lógico, né? No caso das emissões de gases, nós temos emissões de empreendimentos que são fixos, né, que emitem no local do empreendimento, e temos as fontes móveis que são, na realidade, na área urbana, são as mais graves. Por quê? Porque elas são responsáveis por cerca de 70% das emissões urbanas, que são as emissões veiculares, né, as descargas dos veículos. Então, nesse caso, nós trabalhamos com a redução das emissões fixas, no caso, o aterro sanitário de Belo Horizonte, a estação de tratamento de esgotos, né, empresas que emitem, indústrias que emitem diretamente, né, e trabalhamos também com a parte veicular. Quer dizer, o selo também, ele observa a questão veicular. E, nesse caso, nós temos 2 índices, né? Para os empreendimentos fixos, para receber o selo, ele tem que reduzir 80%, entendeu? Acompanhado de uma compensação e de um programa de conscientização dos envolvidos com a questão, você pode chegar ao selo ouro. E para o caso de empreendimentos de mobilidade, né, que é o caso mais veicular, nós temos então um índice mais baixo, mas que é muito importante. Por quê? Porque você tem a redução de gases de efeito estufa direta das emissões veiculares, que nós certificamos com base em 20%, mas, por outro lado, quando você reduz, né, combustíveis de baixo carbono, você reduz as emissões diretas de gases de efeito estufa, você também reduz o material particulado, que é importantíssimo, que é essa fuligem negra e que causa as doenças de veiculação que são pulmonares, doenças pulmonares na cidade.
Sem querer fulanizar, sem querer individualizar, acabei falando aqui do meu neto com problema de saúde esses dias, mas vamos lá, Weber. Olha, uma coisa muito importante, o Weber colocou aqui, COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente, que existe desde 1985, com as suas coisas positivas, com as suas coisas não tão positivas assim. Mas eu queria aproveitar também que você comentou essa questão dos veículos. É uma questão preocupante. Belo Horizonte tem mais de 1.500.000 veículos em nossas ruas, avenidas e praças. 1.500.000 veículos, como todos, né? Automóveis, ônibus, caminhão, motocicletas, bicicletas. Então isso é muito preocupante, a emissão de CO2 é muito grande. Esses dias, aqui no bairro de Lourdes, nós estamos recebendo as obras da Gasmig. A obra está sendo muito bem feita, eu acompanho, até pelo fato de ser engenheiro, a Ponto Terra está situada aqui no bairro de Lourdes. E aí eu fui ler o material para fazer essa entrevista com você, eu vi que a Gasmig foi contemplada com o selo BH Sustentável. E eu fiquei imaginando, mas por que a Gasmig foi contemplada com o selo BH Sustentável? Explica para nós com mais detalhes agora. A Gasmig ela veio com um mix de combustível, né, álcool-gás, que é um motor de quinta geração que trabalha com os dois combustíveis para melhorar a eficiência do carro, não só a eficiência na potência, mas também a eficiência de consumo. Então, eles nos apresentaram a proposta, né, para certificar, e para isso eles teriam que ter as 3 reduções, né, reduzir as emissões diretas, reduzir o sólido, né, que seria o material particulado, e melhorar a eficiência, reduzir consumo. Então, eles atingiram esses 3 níveis e receberam o selo ouro. Eles tiveram uma média de redução de emissões diretas de gás de efeito estufa de 20%, né? Uma emissão de material particulado, que eu disse que é muito importante para a cidade, da ordem de 92%, e uma eficiência, né, de consumo maior que 25%. Então, esse conjunto possibilitou o selo ouro para a frota da Gasmig, cerca de 40 veículos. Eu quero repetir, a Gasmig está fazendo obra aqui no bairro de Lourdes, pertinho aqui da Ponto Terra. Eu estou impressionado com a qualificação, com a qualidade da obra que estão fazendo, perturbando um pouco o trânsito e fazendo uma sinalização adequada, um processo moderno. Mas eu queria conversar com você agora, Weber, sobre essa questão e comentar também que outras entidades, inclusive privadas, já receberam o prêmio, o selo BH Sustentável. Bom, Arnaldo, nós lançamos o selo há um ano atrás, né? E no primeiro lançamento nós certificamos já cerca de 12 empreendimentos, né? Entre eles 3 hotéis. Né? Nós começamos a dar privados, particulares. Hotéis privados. Nós começamos a dar prioridade para hotéis porque nós vinculamos, de certa forma, o programa a também a sustentabilidade do programa da Copa, que trouxe atrás, né, no bojo da Copa no Brasil, o programa de sustentabilidade. Nós então certificamos hotéis, edifícios comerciais, edifícios residenciais, oficinas mecânicas, né, que é muito interessante o projeto. Mas uma oficina mecânica ganhar selo BH Sustentável é difícil, não, Weber Coutinho? A oficina mecânica fica parecendo uma sala de visita. Sim. De tão limpa e de tão bem cuidada que ela é. Então é muito interessante o projeto. E a gente também certificamos ultimamente também mais um restaurante, né, que também é um processo muito interessante. Então assim, a certificação ela tem como princípio, né, certificar os empreendimentos que trabalharem com eficiência na redução de consumo, que indiretamente implica na redução das emissões, que muita gente não entende. Porque reduzir o consumo de água, você está reduzindo a emissão. Porque na produção de água, você emite gás de efeito estufa. Na produção da água. Quando você inunda uma mata para poder gerar, né, para poder utilizar esse manancial para abastecimento de água, gerar água, você está gerando a decomposição daquela massa e que libera metano e CO2 para a atmosfera, que são 2 gases fortemente poluidores na área de mudança climática. Você que está nos assistindo depois pode perguntar assim, mas como é que eu faço para participar? Como é que a minha empresa faz? Como é que o meu, mesmo que seja um órgão público, basta fazer contato conosco a Ponto Terra, se for preciso, ou pode fazer contato direto com a prefeitura, por exemplo, no telefone do BH Resolve 156, no site da prefeitura, pedir até o Daniel para colocar, www.pbh.gov.br, no e-mail seus lá, como é que funciona isso aí? A questão de e-mail, para ter mais informações. Nós temos no site, né, do site do programa, que é CESA,
cesa.pbh.gov.br. Vamos soletrar esse CESA para ficar claro aqui. CESA. Pediu o Daniel para colocar então lá. .pbh.gov.br. Nesse site você tem todas as informações sobre como certificar, você tem um manual, né, para entregar a sua proposta, você tem um link, que eu acho que esse é o mais interessante, né, é que você pode simular o seu empreendimento. Então você entra nesse link, é como se fosse um imposto de renda. Você começa a colocar lá o que é que tem no seu projeto ou no seu prédio. Por exemplo, tantas lâmpadas de uma determinada tipologia, no caso de energia, ou no caso de água, tantas descargas tipo X. E no final ele te dá um balanço dizendo que você está apto ou não a ser certificado. O importante que o Weber Coutinho está colocando aqui, que é um detalhamento, há um acompanhamento técnico desse processo. Não é um negócio assim, achismo, olha, tal empresa é meu amigo, está indicado, não. Há inclusive uma auditoria de uma empresa conhecida que é Bureau Veritas, é isso mesmo? Bom, e aí nós temos um sério problema no poder público, que é a credibilidade, né? Então, para que esse projeto tivesse credibilidade, nós fizemos uma licitação, né? E apareceram 3 empresas que trabalham, institutos, né? Que trabalham exclusivamente com certificação na área ambiental. Então, quem ganhou foi a Bureau Veritas, que é uma empresa reconhecida mundialmente, né? Na gestão da ISO 14001, nas auditorias, e ela então faz as 2 auditorias, né? A auditoria de conformidade, que é o primeiro momento para verificar se os dispositivos que propiciam a redução dos consumos estão instalados. Por exemplo, o mais simples, sensor de presença nessa sala, né? Se nós sairmos, as luzes apagam. É um dispositivo que ganha pontos, entendeu? Forma de iluminação, LED ou não, entendeu? Incandescente ou LED. E nesse caso, se tiver tudo instalado conforme a proposta, você recebe o selo, que é a auditoria de conformidade. 2 anos depois, nós temos uma outra auditoria que aí sim vai verificar a redução dos consumos daquilo que estava proposto para atingir os índices. A água continua recebendo a cada 2 anos. Ele fica com o selo válido para 2 anos. E aí a gente volta com a auditoria de performance a cada 2 anos. Não comportou direito, perde o selo. Ele pode perder o selo. O selo de uma qualidade menor. Ele ganha uma condecoração de boas práticas, né? Mas ele deixa de atingir o índice. Por exemplo, a água ele precisa reduzir no mínimo 25%. Aliás, água 30%, energia 25%. E de gases de emissão direta, como nós vimos, é 80% para fixas e 20% para móveis. E na gestão de resíduos sólidos ele tem que possibilitar uma reciclagem de no mínimo 70% dos resíduos passíveis. Weber, eu quero te agradecer, mas quero terminar o programa exatamente falando dessa questão da redução dos resíduos sólidos urbanos, porque nós da Ponto Terra realizamos no fim do mês de agosto um seminário, um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com personalidades importantes, com mais de 200 pessoas lá no auditório da FUMEC, um ciclo de palestra espetacular, que eu acho que vai ser uma revolução positiva, talvez a lei mais importante desse século XXI, que é a Lei 12.305, trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e você, através do selo BH Sustentável, a Prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, dá um exemplo prático disso. Então agora, resíduos sólidos, o que a empresa privada ou pública tem que fazer para merecer receber o prêmio BH Sustentável na questão de resíduos sólidos? O empreendimento ele tem que possibilitar essa reciclagem, né, de resíduos orgânicos ou inorgânicos de no mínimo 70%. Tá? Você tem um coeficiente de redução e esse coeficiente de reciclagem. Fora todo o programa de educação dos usuários ou daqueles que utilizam, que trabalham no empreendimento. Mas na ponta, o que nós fizemos foi, a grande certificação nossa em Belo Horizonte foi certificar o aterro sanitário de Belo Horizonte. Por quê? Como você sabe, você participou da negociação, o aterro ele fez uma negociação de mecanismo de desenvolvimento limpo, né, e com uma empresa italiana, e implantou uma usina de produção de energia no aterro com o metano. Então, nesse momento que ele queima o metano e queima o CO2 junto, né, nesse conjunto da produção de energia, ele reduz em mais de 90% as emissões dos gases de efeito estufa de Belo Horizonte, do aterro, o que corresponde a cerca de 60 mil veículos por dia andando nas ruas. Então tem um resultado muito bom. E como ele tem lá também uma gestão correta dos resíduos da construção civil
e mais uma reciclagem de orgânicos, ele conseguiu o selo ouro. Então, o aterro de Belo Horizonte hoje tem o selo BH Sustentável Ouro em função dessas ações que ele tem, que é uma novidade no Brasil, quer dizer, um aterro completo com todas as ações de redução de gases de efeito estufa. Eu conversei aqui hoje com o engenheiro sanitarista Weber Coutinho, gerente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, sobre um assunto muito importante que é a questão do selo BH Sustentável. Fique sempre conosco, Ecologia e Cidadania TV.terra. Beleza, doutor?